Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast onde irei conversar sobre as obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, siga acompanhando esse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos continuar falando sobre os 3 animes aí do Big 3 da Shonen Jump. Hoje é o episódio que a gente vai falar sobre o terceiro anime que eu assisti, que foi o Bleach, nosso querido Bleach. Inclusive, é um bom momento para se falar de Bleach, já que o anime retornou para finalizar a história do mangá. Depois de anos que o anime já tinha parou-se em uma parte do mangá e não terminou a história do mangá no anime, o anime foi cancelado. E agora, anos depois, o anime voltou em uma produção com muito mais qualidade de animação que o anime original e contando com a participação de Tite Kubo, o autor de Bleach, na produção, dando o final digno e grandioso que esse mangá merece nas animações. Esse aspecto da animação é um aspecto que eu ignorei nas análises de Naruto e One Piece, acho que simplesmente porque eu preferi focar em outros pontos, como roteiro e plot. Mas a qualidade da animação é um fator muito importante de fato para a noção de qualidade de um anime. Por exemplo, um outro anime de sucesso nos últimos anos foi Demon Slayer, e eu acredito fielmente que o sucesso desse anime está intrinsecamente relacionado à grande qualidade de animação. A animação de Demon Slayer é muito bem feita, muito bonita e tem uma boa direção de arte. Se você pegar o mangá original, a arte da autora de Demon Slayer, Koyoharu Gotogi, desculpem a pronúncia horrível, a arte dela não chama muita atenção. Para ser sincero, eu acho até um pouco fraca comparada de outros grandes artistas. Eu acho o mangá de Demon Slayer até assim feio, sabe? O desenho não é muito bonito e não tem muito... As paisagens não são muito bem desenhadas e o desenho mesmo dos personagens é um pouco feio. Mas o anime é um dos mais bonitos de batalha shonen que existem. E eu acho que isso está realmente relacionado com o sucesso que o mangá teve. Naruto, One Piece e Bleach são animes antigos e faziam parte de um método antigo de produção de anime, que é o anime semanal. Então toda semana tinha um episódio novo. Isso diminui demais a qualidade de animação, porque você tem que fazer uma produção continuada, semana a semana, e não dava muito tempo para se trabalhar muito bem as animações. Um exemplo disso, e que eu me recordo bem, é a luta de Naruto vs Pain, um dos momentos mais incríveis da história de Naruto, e é uma animação muito porca, muito feia mesmo. Hoje em dia, quase todo anime faz animação por temporada, ou seja, faz lá os seus 26 episódios no máximo por temporada, fica em ato, fica esse tempo parado e depois volta. Isso é muito interessante para melhorar a qualidade de animação e para diminuir a necessidade de se criar fillers para que o anime alcance a história do mangá. Isso acontece aí em algumas vezes, por exemplo, com Fullmetal Alchemist, o anime alcançou a história do mangá e a partir desse ponto o anime teve que criar uma história original, uma história própria para o anime. Em outros casos, como aconteceu com Naruto, você tem mais de 100 episódios em sequência de fillers, de histórias que não estão no mangá, o que diminui muito a qualidade da produção e também perde o foco dos fãs, né? Aqueles fãs que só acompanham pelo anime e ficaram acompanhando histórias irrelevantes aí por muito e muito tempo. Sobre os fillers de Bleach, eu até achava um pouquinho melhores do que os de Naruto e o de One Piece. Eram mais divertidos, mas ainda assim são fillers e não acrescentam muito na história. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre Bleach. A história de Bleach é sobre um adolescente que mais parece um adulto na arte do mestre Tite Kubo, chamado Ichigo, que tem algumas peculiaridades. Ao adolescente comum, ele consegue ver fantasmas. Logo no primeiro episódio, ele acaba se encontrando com uma Shinigami chamada Rukia. Um Shinigami em Bleach é alguém responsável por proteger os seres humanos de espíritos malignos e guiar as almas dos mortos à vida após a morte. Essa é uma informação importante porque tudo em Bleach gira em torno dos Shinigamis. Acredito que para os japoneses tudo em Bleach seja meio natural, faz parte do folclore deles, né? Essa coisa dos Shinigamis, dos ceifadores de alma, mas para nós ocidentais quase tudo é uma novidade e, por sinal, muito interessante. Esse universo Shinigami com espadas de Bleach é muito instigante. Mas voltando um pouquinho para a história, Rukia se machuca ao tentar proteger o Ichigo de um espírito e transfere seus poderes para ele, para que ele lute no lugar dela. E a partir daí, toda a história começa. Naquele comparativo que estou fazendo aí do Big 3, né, com a sinopse de Naruto e One Piece, eu acredito que a sinopse de Bleach seja tão interessante como a de Naruto. Inclusive, pode até causar mais interesse para certo tipo de público, já que a história se passa em tempos modernos, com espíritos malignos e lutas de espada. Assim como seus rivais do Big 3, Bleach possui alguns clichês shounen. O poder da amizade está aqui, presente, como sempre. Mas nos
clichês shounen que Bleach tenta ser um pouco mais diferente dos seus dois rivais. Em Bleach, Ichigo não tem pai ausente. Pai ausente é uma característica aí bem comum de qualquer anime shounen, mas o pai de Ichigo está aqui. Inclusive, ele é bem participativo e amoroso, mas infelizmente ele não tem mãe. Seria bom demais para ser verdade o personagem principal com pai e mãe vivos. Outro fator um pouco diferente é que Ichigo não tem um grande sonho igual Naruto ou Luffy. A motivação dele está mais ligada àquele arco que está sendo contado. Na gigantesca maioria das vezes, para salvar algum dos seus amigos, Ichigo vai ter que realizar alguns efeitos grandiosos dentro da história. É muito parecido nesse caso com Dragon Ball, onde Goku não tinha um grande sonho, mas a cada novo arco aparecia algo que ele precisava salvar, alguém que ele precisava salvar. Em Dragon Ball, muitas vezes salvar o mundo, e assim, cada arco tinha sua própria motivação. E em Bleach também é assim, cada arco tem a sua própria motivação. Apesar de eu sempre citar os clichês shounen, eu não falo sobre eles para exatamente criticar. Na verdade, o meu objetivo é exatamente o contrário. Meu objetivo é exaltar essas obras por conseguirem fazer uma história original e interessante usando os clichês básicos, entender como eles usaram esses clichês para benefício próprio. Isso pode até parecer fácil, mas na verdade é difícil sim, pra caralho. Digo isso por minha própria tentativa de tentar ser uma pessoa criativa. Eu tenho o sonho de conseguir criar um jogo. Por tentar criar um jogo sozinho, minha ideia foi criar um jogo pequeno, um jogo de RPG de turno, mas que esse jogo se garantiria com uma história envolvente, com reviravoltas e personagens marcantes, como um belo RPG japonês de Super Nintendo que eu jogava quando era criança. Infelizmente eu descobri que fazer uma história original e marcante, mesmo seguindo os clichês, é algo que exige muita capacidade, muito além da que eu possuo, mas continuo tentando. E os autores de mangá conseguem fazer isso com maestria. Eles conseguem utilizar os clichês básicos de história de um batalha shonen e utilizá-los de uma maneira original, e por isso eles conseguem tanto sucesso. Existem muitos animes aí que vão ficando pelo caminho porque não conseguem trabalhar muito bem essas ideias. Outro clichê que a gente não pode deixar de citar é o famoso poder do hereditário, o poder do escolhido, aquele que eu falei sobre Naruto e One Piece, que é basicamente quando todos os plots da história levariam àquele final, já que o personagem principal é o herói da profecia e blá blá blá. Nas minhas análises aí de Naruto e One Piece, essa foi a minha principal crítica que eu fiz a esses dois animes, e isso costuma ser a coisa que eu mais odeio em um anime. E de fato, esse poder do hereditário também existe em Bleach, porém é feito de uma maneira completamente inovadora e diferente. Esse costuma ser um ponto aí de discussão entre os fãs de Bleach, a decisão que Chichikubo deu para a origem dos poderes de Ichigo. Muitos não gostam, já eu achei incrível, como eu disse anteriormente. Já que não podemos escapar do poder de hereditário, já que os japoneses têm um tesão imenso nisso, Chichikubo veio com essa ideia de uma maneira muito diferente. Tão diferente que eu não me recordo de ver uma decisão parecida em nenhuma outra obra que eu acompanhei. Quer saber qual foi a decisão que ele tomou para o poder do hereditário? Você vai ter que assistir o anime porque eu não vou dar spoilers, já que esse é um fator muito importante sobre Bleach. Outros pontos positivos é que Chichikubo estabelece muito bem, desde cedo, o papel dos personagens em volta de Ichigo, o papel que eles vão ter durante a história. Desde o início fica bem claro que Ichigo é o lutador e que ele quem vai desbravar tudo nas batalhas, e que os outros têm apenas o papel de suporte e de apoio. Então não temos um problema comum do personagem principal ficar forte demais e os secundários não conseguirem acompanhar. Porque isso acontece desde o dia 1, os amigos dele são apenas amigos dele e estão lá apenas para o discurso motivacional. Destaque de batalha, além de Ichigo, fica mais para os Shinigamis, que aparecem durante a história. Não poderia deixar de citar Zaraki Kenpachi, certamente o personagem mais B10 de Bleach. Quando ele aparece, você já sabe que o bicho vai pegar. Toda luta que o Zaraki participa está entre as melhores do anime, e esse é o outro ponto de destaque de Bleach. Bleach tem ótimas lutas, sabe dosar bem o combate, as habilidades especiais são muito legais e os discursos no meio da batalha também são bem dosados e são bem utilizados. O anime também brilha. O anime original brilhava muito com a boa trilha sonora das batalhas e basicamente toda a batalha de Bleach é bem gostosinha de assistir. Chichikubo realmente tem um dom para desenvolver uma batalha. Como não poderia deixar de falta para completar o checklist de um grande anime, vilões. Um grande anime precisa de grandes vilões. E Bleach tem 4 que se destacam para mim. Zaraki Kenpachi, Ukiyoha e Byakuya, 3 excelentes vilões, cada um à sua maneira. E por último, e definitivamente, o maior vilão de Bleach, Suzuki Aizen. O Aizen é um personagem tão importante
como Ichigo para a trama de Bleach. É um vilão completo e um dos melhores da história dos animes. Ele é complexo, inteligente, poderoso, manipulador. Aizen é tudo o que se pode esperar de um vilão. Certamente, Aizen é um dos charmes de Bleach e o seu arco é o ponto máximo da história. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos negativos de Bleach. Eu acredito que um dos principais problemas de Bleach é que Bleach simplesmente não soube a hora de parar. Obviamente, visto do meu ponto de vista, né? A série toda parecia ter sido feita em volta do plano de Aizen. Todo o plot da história de Bleach só anda com a participação de Aizen. Tudo ali fazia parte do plano dele, ou era uma reação ao plano dele. Ele era crucial para a história e tudo parecia muito bem escrito e consistente enquanto o plano dele estava em ação. E depois que o arco dele acaba, eu acho que a história deveria ter acabado junto. Mas a história continuou e foi perdendo a qualidade. A saga seguinte é muito fraca e a saga de conclusão, que está sendo produzida em animação agora, é até uma boa saga. Porém, ela parece mais do mesmo. Ela parece muito com a primeira saga do anime e com a saga do Aizen. Essa saga final tem seus pontos positivos e tem grandes lutas, mas certamente alguns dos elementos usados na saga final ficariam ainda melhores se estivessem dentro do grande plano de Aizen. E se Aizen fosse o último vilão? A história girar em torno do plano do grande vilão é bem comum como decisão criativa. Vários animes, filmes e videogames são planejados em volta do plano do vilão. Exemplos aí clássicos: Sauron no Senhor dos Anéis, Voldemort nos livros de Harry Potter, Michael Jackson em Demon Slayer. E quando um vilão morre, a história infelizmente precisa acabar junto. Seria o ideal para Bleach, na minha humilde opinião, ela se encerrar no momento em que Aizen foi derrotado. Outro ponto negativo que me irrita muito em Bleach é o escalonamento de poderes. Chichibukai perdeu a mão completamente nisso e os fãs simplesmente aceitaram. Em um dos primeiros arcos, Ichigo precisa ir até a terra dos Shinigamis salvar a Rukia da morte. Para isso, ele vai ter que enfrentar quase todos os Shinigamis, que são os mais poderosos da trama. Ichigo tinha acabado de aprender seus poderes e os Shinigamis, os Shinigamis são seres com mais de 1000 anos de vida, são extremamente poderosos e experientes em batalha. Então, visto assim, seria muito difícil Ichigo conseguir enfrentá-los, sendo que ele acabou de aprender os seus poderes. Então ele passa por um treinamento muito árduo de uma semana. Em apenas uma semana, galera. A porra de uma semana, com o treinamento de uma semana, Ichigo consegue enfrentar todos os mais poderosos Shinigamis do Japão. É completamente inacreditável de absurdo. Eu sei, minha gente, todo shonen é uma criança batendo em adultos. Todo shonen é a história de uma criança ou um pré-adolescente que entra em um mundo de adultos já estabelecidos e vai lá e consegue enfrentá-los. E que todo o poder escalona muito rápido em shonen. Mas eu acho que o de Bleach extrapolou todos, porque esse treinamento de uma semana do Ichigo é certamente o maior roubo da história dos treinamentos. É o maior escalonamento de poder que eu já vi. Nas minhas análises, gente, o critério é não ter critério. Eu julgo que é bom ou ruim um anime de maneira diferente para cada anime. Depende do sentimento que eu tive quando eu assisti a obra e de como eu me sinto com as decisões que o autor toma. Então talvez esse escalonamento de poder em outros animes não tenha me irritado tanto como o super treinamento de uma semana do Ichigo. Por exemplo, existe escalonamento muito rápido em outras obras, como você tá aqui Hunter vs Hunter, em que Kurapika e Gon conseguem ficar muito fortes muito rapidamente, mas a dinâmica de poder em Hunter vs Hunter é diferente, e na dinâmica de Hunter vs Hunter, uma super habilidade é capaz de fazer alguém que não tenha treinamento conseguir enfrentar adversários mais poderosos. Mas em Bleach só pareceu muito absurdo Shinigamis extremamente experientes perderem para uma criança que tinha acabado de adquirir os seus poderes. Finalizando a minha análise, darei minha nota ao último do Big Three. Minha nota para Bleach é 7 de 10. Bleach acabou ficando um pouquinho para trás nessa rivalidade, inclusive isso é mostrado aí pelo cancelamento do anime antes de acabar a obra. Acredito mais que foi pela crítica que eu citei, que a série perdeu um pouco da qualidade depois do arco do Aizen, e certamente Bleach é o menos popular entre os Big Three, e na minha opinião, realmente é o mais fraco entre eles. Mas é porque essa concorrência era muito pesada. Isso não diminui em nada esse grande anime que conseguiu trazer bastante decisões fora do comum sem perder a essência da Shonen Jump. Certamente gostaria de ter visto outros trabalhos do Chichibukai. Ele até fez um spin-off de Bleach, que tem que assistir ele ainda, mas eu realmente sou um grande fã dessa capacidade dele de tentar ir um pouquinho além, e é sempre muito interessante quando ele consegue, e é sempre muito interessante ler isso em um anime, e sempre vai valer a pena passar por Bleach e rever Bleach
e aqueles que nunca assistiram podem assistir, que vão assistir um grande anime de batalha shonen. Eu fico por aqui, God bless e good night. Não perca os próximos episódios. No próximo episódio eu irei falar agora de videogames. Vamos ver aí sobre qual jogo eu vou fazer a minha primeira análise.